cavalos e 50 homens que corressem à sua frente. Ele se levantava cedo e ficava à beira do caminho que levava ao portão da cidade. Quando passava um homem que tinha alguma demanda que devia ser submetida ao rei para julgamento, Absalão o chamava a si e lhe dizia: de que cidade você é? Quando ele respondia: seu servo é de tal tribo de Israel, Absalão lhe dizia: olhe, a sua causa é boa e justa, mas você não tem quem ouça da parte do rei. Absalão dizia mais: quem me dera ser juiz na terra, para que viesse a mim todo homem que tivesse demanda ou questão, para que eu lhe fizesse justiça. Também, quando alguém se aproximava para se inclinar diante dele, ele estendia as mãos, abraçava e beijava. Ele era um príncipe, então as pessoas se curvavam diante dele. Sabe o que ele fazia? Não, vem aqui, porque não se toca em rei, não se toca em rainha, não se toca em príncipe ou princesa sem autorização. Não se toca. Uma das maiores gafes de presidentes da república era chegar e estender a mão para a rainha Elizabeth. Quantos fizeram isso? E ela não dava. A alguns ela deu. Agora, quando ela queria estender a mão, então sim. Você tem que esperar se o rei estende a mão. Mas olha só, as pessoas: meu príncipe, não. Meu amigo, tudo falsidade. Você tem uma causa? Se fosse eu que julgasse, eu ia fazer justiça para você. Olha o versículo 12. Deixa eu falar com você: nem todo aperto de mão, nem todo abraço é de verdade, tá? Na família, no trabalho, na igreja, em todo lugar. Mas aceite, só não se deixe envolver. Porque, não sei se acontece com você, você sabe quando é real. Quando é verdadeiro, você sente. Porque se for falso, parece que dá um incômodozinho, principalmente nós que temos o Espírito Santo. Não estou falando para ninguém abraçar e beijar, não. Eu só estou dizendo: não pense que todo aperto de mão, todo abraço, todo beijo tem amor por você. Ele fazia isso com segundas intenções. Olha o que aconteceu. Enquanto oferecia o seu sacrifício, eu acho interessante como esse povo era religioso, cheio de ódio no coração, cheio de armadilha, de ardil, querendo tirar, querendo puxar tapete, querendo enganar, e fazendo sacrifício a Deus, e fazendo a parte espiritual. Bom, nós temos que tomar cuidado com a nossa religiosidade. Mas aí, enquanto oferecia o seu sacrifício, Absalão também mandou chamar Aitofel, o gilonita do conselho de Davi, da sua cidade. Assim, a conspiração tornou-se poderosa, e o povo que tomava o partido de Absalão crescia em número. Ele conquistou o coração de muita gente. E o que acontece? Chegam para Davi: Absalão está vindo para cá, porque ele tinha se retirado. Ele fazia isso nos portões da cidade, ele não entrava lá. Ele ficava na entrada e depois voltava para um lugar que ele tinha se refugiado lá. Agora fala, ele arrumou um exército, e o pessoal falou para Davi: Davi, Absalão está vindo aí. Porque Davi ficou sabendo: ele está fazendo isso, porque chega. Sempre tem os que ouvem e vai contar para o rei, ou para o pastor, sempre tem, amém? E os fiéis, né? Os fiéis àquela pessoa vão contar. Então ele sabia que estava havendo uma conspiração. Só que agora fala: Absalão está vindo. Davi, pessoal, pega tudo rapidinho e vamos embora. Vamos embora. E Davi deixou 10 concubinas, que eram do seu harém, para cuidar do palácio. Ele deixa elas ali. Agora, queridos, percebe? Crise por causa de pecado. Olha o versículo 15, o capítulo 15, verso 30. Davi seguiu pela encosta do Monte das Oliveiras. Como eu disse, o palácio dele aqui, Monte das Oliveiras ali, Vale de Cedron, mas aqui é tão legal que você lê e saber que você esteve lá, viu como é. Então ele foi descendo o vale e subindo o monte pela encosta, subindo e chorando. Tinha a cabeça coberta e caminhava descalço. Todo o povo que ia com ele de cabeça coberta subiu chorando. Escute,
Tem crises que vêm por causa de pecado e você chora. Mas não é só você que chora. Quem te ama chora junto com você. Aprenda isso. Agora veja só. As 10 concubinas ficaram lá. Coloca aí 2 Samuel 12:12. Porque você o fez em segredo. Deus repreendendo Davi através do profeta. Porque você o fez em segredo, mas eu farei isso diante de todo Israel, em plena luz do dia. O que você fez escondido com Batseba, vão fazer com a tua mulher, com as tuas mulheres, para todo Israel ver. Os reis tinham harém. Harém é um conjunto de mulheres. Tem mulheres que eles se casavam com elas, tinham várias esposas, e tinham mais concubinas, que eram também como se fossem esposas, mas não era literalmente esposa, mas fazia tudo que tinha que fazer como uma esposa, inclusive na área de intimidade. E não se tocava em rainha, como eu disse, e nem em concubina, porque é do rei. Eu não tenho conhecimento se Israel fazia, não, pode ser que eu já li, mas as outras nações, quem cuidava do harém eram eunucos. O que é um eunuco? É um homem que não tem virilidade, ele não consegue ter relação sexual. E Jesus disse, há eunucos que nascem assim, e há eunucos que se fazem eunucos, e outros são feitos eunucos. Então, eles faziam uma cirurgia, que a pessoa, por que isso? Para que essas mulheres se deitavam com o rei de vez em quando, porque eram muitas. Salomão teve 1000. Imagina. Então uma mulher deitava com ele hoje, demorava 1 ano para ela voltar. E já viu, tem as necessidades biológicas. Aí pega um eunuco bonitão, que nem o Brad Pitt, né? Dá rolo. Então os eunucos não tinham virilidade. Por quê? Eu só estou dizendo assim, como que era? Não pode tocar na mulher do rei. É uma desonra, é uma vergonha a mulher de um rei ser tocada. Isso gerava guerra. Alguns falam que não houve a guerra de Troia, que é conversa. Mas se houve, foi por causa de esposa de rei. Porque não se toca em esposa de rei, em concubina de rei. Olha o que aconteceu no capítulo 16, verso 22. Então armaram uma tenda para Absalão no terraço. E ali, à vista de todo Israel, ele teve relações com as concubinas de seu pai. As 10 que ficaram para cuidar do palácio, ele se deitou com as 10 a céu aberto. Queridos, deixa eu falar uma coisa para você. É só uma dos retalhos da colcha. Já vi um monte de gente um monte mesmo, pastores, presbíteros, membros. Irmão, eu pequei, mas Davi também pecou, né? Falei, irmão, ele pecou. Ele pecou e foi perdoado. Sim, ele pecou e foi perdoado. Mas as consequências vieram. Davi poderia ter perdido a vida, ele poderia ter sido apedrejado pela lei de Moisés. Ele poderia ter sido apedrejado. E quando Natan dá o recado, ele fala, pequei. Natan falou, calma, morrer você não vai. Mas aí ele fala, a espada vai entrar na tua casa agora. Um irmão matou o outro, uma filha foi estuprada, agora as concubinas deles abusadas para todo Israel ver. Vergonha uma atrás da outra. Eu pergunto, é isso que você quer para a sua vida? Eu não quero isso para a minha vida. Amém, igreja? Eu sei que esse retalhinho da coxa está pesado, mas tem mais uns mais pesados. Porque, irmão, nós estamos falando de crise. Porque, lembra ou para com o esporte, ou se protege, ou procura um instrutor. Então tem coisa aqui, meu irmão, que você vai ter que parar de fazer. Tem coisa que você vai ter que se proteger. E tem coisa que você vai buscar um instrutor. E o melhor protetor e o melhor instrutor, quem é? Quem é? Aplauda ao Senhor e glorifique o seu nome. O melhor instrutor e o melhor protetor. E hoje aqui, Ele está te instruindo, Ele está te protegendo. Então tem coisas que você vai ter que parar, meu irmão. Foi terrível. Davi, ele foi perdoado. Mas olha
as consequências que vieram. Davi não foi covarde, ele foge não é por medo. Ele sabia que se ele fosse confrontar com Absalão, ele ganhava. Ele venceu um homem de 3,10 metros, mais ou menos, de altura. Que era Absalão para ele? E a Bíblia fala que Absalão era bonito. Em todo Israel, eu tenho uma inveja dele. Que inveja de Absalão. Quando ele cortava o cabelo, dava 2 quilos. Você que tem cabelo, corta e vai juntando. Quando der 2 quilos, você pesa. Você vai ver o volume que é. E ele era bonito. Não, em todo Israel, não, da cabeça aos pés, ele não tinha um defeito. Ah, Deus. Eu falo esse negócio de feiura, gente, é verdade, eu preciso ser tratado nisso, né? Eu amo a minha irmã Iracema, né? Já falecida, já está com o Senhor. Mas um dia eu estava na Arapuá lá, aí uma menininha lá olhou: nossa mãe, ele é a cara da irmã Iracema. Falei: eu não pareço o Brad Pitt, não? Tom Cruise? Não. Brincando, perguntei não. Mas assim, eu sei, agora hoje eu escutei um que é pior. O cara está todo cheio de açúcar, com a cara toda arrebentada. Falaram para mim que se eu passasse açúcar no rosto, melhoraria, eu ficaria bonito. Eu comprei 15 quilos de açúcar, passei no rosto, amanheci cheio de formiga na cara. Elas comeram tudo, eu estou mais feito que antes. Assim, se passar açúcar resolvesse, irmão, eu também ia comprar uns 15 quilos. Mas eu fico olhando, o cara não tinha um defeito. Agora, eu vou falar a verdade para você. O cara bonito não é muito guerreiro não, viu? Porque guerreiro é cheio de cicatrizes. Isso mostra que ele nunca tinha lutado. Ele não tinha defeito nenhum, não tinha nenhuma cicatriz. Então, se fosse para enfrentar mesmo, Davi acabava com ele. Davi era um guerreiro experiente. Mas quem quer lutar com um filho? Quem quer lutar com uma filha? A gente não quer. Tem hora que a gente tem que fazer de bobo, né? Não é? Os pais e mães aqui presentes, você se faz de bobo, você se faz de... Sabe, porque você não quer confrontar. Você ama. Então Davi foge não é por covardia, não. Era porque ele não queria enfrentar. Agora, queridos, o que acontece? 2 Samuel 16, 1-4, por favor. Davi tinha acabado de passar o alto do Monte das Oliveiras, quando Ziba, aquele Ziba, servo de Mefibosete, ó a história, veio ao encontro dele com 2 jumentos encilhados, trazendo 200 pães, 100 cachos de passas, 100 frutas de verão e um odre de vinho. O rei perguntou a Ziba: Davi está no trajeto, fugindo. O que você pretende com isso? Ziba respondeu: os jumentos são para a casa do rei, para serem montados, o pão e as frutas de verão para os moços comerem, o vinho para os cansados do deserto beberem. Então o rei perguntou: onde está o neto do meu senhor? Do seu senhor, que era Mefibosete. Eu estou fugindo. Quem estava comigo está aqui. Cadê Mefibosete? Ziba respondeu: eis que ficou em Jerusalém, pois disse: hoje a casa de Israel me restituirá o reino de meu avô. Então o rei disse a Ziba: tudo que pertence a Mefibosete é seu. Ziba respondeu: eu me inclino e que eu encontre favor diante do rei meu senhor. Sabe o que esse cara estava fazendo? Mentindo. Era mentira. Davi pergunta: cadê Mefibosete? Ele viu a oportunidade. O senhor está sendo despedido aí, indo embora. Agora Israel vai restituir o reino para ele. O que Davi fala? Tudo que é dele agora é seu. Irmão, pega essa coxa aí, pega esse retalho da coxa agora. Cuidado a forçar uma situação. Cuidado, escute isso, cuidado com forçar pessoas. Ziba foi servir Mefibosete, não foi por amor. Ele tinha servido Saul e nem sabemos de que forma, se ele era um servo fiel ou não. Quando Davi traz Mefibosete e fala para ele: ó, você e seus filhos vão trabalhar para ele agora.
tudo bem, não há mal nisso, pastor. Eu só estou trazendo lição para você. Será que não tem alguma situação na vida, alguma situação na sua vida, que você está forçando alguém a fazer alguma coisa que não quer? Vai estourar lá na frente. Tome cuidado com isso, seja na família, trabalho, igreja, cuidado. Vocês veem como a gente tem jogo de cintura? Se eu fosse levar tudo a ferro e fogo, meu irmão, eu não estava nem mais aqui. Eu conheço pastores que levam tudo a ferro e fogo. 1 ano e meio numa igreja, 1 ano e meio na outra, 2 anos na outra. Eu tenho 33 anos de ministério, 15 anos em uma, 18 em outra. Porque eu tenho, não estou dizendo que eu sou perfeito, mas eu não gosto de nada forçado, irmão. Eu estou falando da contribuição, estou falando da escola bíblica, para os líderes, eu estou só falando e tal. Vai chegar uma hora que eu vou puxar, só que ninguém vai ter o que reclamar, porque não foi na primeira que eu falei e já fiz. Mas vai chegar uma hora que eu vou puxar, então não reclame depois. Mas só que eu estou dando oportunidade, eu estou falando, amanhã mesmo eu vou postar com amor, alguma coisa, porque eu não estou vendo resposta. Continua não contribuindo, continua não vindo na escola bíblica. Ei, mas tudo bem, cheguei até a pensar. 2 coisas cheguei a pensar, confesso para a igreja. Então eu falei, já veio o pastor de novo com essa história. Há muitos anos atrás eu falava isso, foi repreendido várias vezes com razão, mas nem sei se com razão, porque eu sou coração aberto. Mas já cheguei a pensar em ir embora. Porque quando não responde mais ao pastor em algumas situações, acho que de repente é hora de ir embora. Mas depois eu pensei, não, acho que não. E pensei também, quer saber, eu vou abrir mão, não vou cobrar nada, quer contribuir, contribui, quer vir na escola, que vem. Só que eu sei que incentivando não faz, imagina se até os que vêm vão começar a não vir. Só que eu não quero uma igreja assim. Eu não quero líderes, estultos na palavra, burrinho na palavra. Eu quero que você saiba o que você está fazendo, independente se é diácono, diaconisa, se é do louvor, se é do mídia, se é do ministério infantil. Eu quero pessoas embasadas na palavra, amém, igreja? E pessoas que põem o ombro debaixo da carga. Porque todo ministério, às vezes você está aí, mas eu não tenho o material que precisa, mas a câmera, nós precisamos de uma câmera melhor, nós precisamos de instrumento, de som, de bateria, tá? Todo ministério, os ministérios é que causam gasto na igreja. E as pessoas estão no ministério e não querem contribuir. A igreja, aí elas falam assim, a igreja que tem que comprar. Mas a igreja vai comprar com o quê? Quem que dá dinheiro para a igreja se não for os membros? Da onde vem esse dinheiro? É de você, meu irmão. Agora os outros vão ficar bancando até quando? Mas tudo bem, tá bem? Foi só desabafinho. Eu voltei normal. Vamos lá, o que eu estava falando mesmo? Vocês percebem? É isso. Então, cuidado quando você força demais uma situação. Aí fala assim, pastor, mas o senhor não está forçando? Não, eu estou incentivando, motivando, orando e mostrando a razão. Agora, você não é obrigado a contribuir, e eu não sou obrigado a te ter no ministério. Simples assim. Ou não? É simples assim. Eu não sou obrigado a contribuir. É sim. Mas se acha que não é, eu também não sou obrigado a ter no ministério quem não contribui, quem não põe o ombro debaixo da carga. Simples assim. Então fica como membro, não exerce nada e vida que segue. Entendeu? Isso é não forçar. Agora, veja se eu faço isso com um membro. E eu quero que alguém me aponte. Falou, pastor, eu não sou contribuinte, precisei do senhor, o senhor não foi me atender. Eu quero que alguém me aponte isso nesses 18 anos que eu estou aqui. Porque eu trato todo mundo igual. Dizimista ou não dizimista, contribuinte ou não contribuinte. Porque a minha consciência é com Deus. Porque tem gente por aí, filho, que vai lá na lista, não é contribuinte, nem perde tempo com a pessoa. Eu não concordo com isso. Porque aí é da consciência de cada um. Mas voltando aqui para a palavra, cuidado se você não está forçando alguém a fazer alguma coisa. Davi forçou Ziba a fazer, olha o resultado. Calúnia, causas de crise. Às vezes você passa por calúnias. Calúnia é algo que é falado que não é verdade. Agora, outro erro aqui.
cuidado ao se precipitar e fazer julgamentos indevidos. Ei, escuta isso, meu irmão, escuta, isso é sério. Nós já tivemos situações aqui na igreja, desde da época primeira lá, antes de eu ir para Avaré, depois que eu voltei para cá, na região que eu lidero. Sabe o que acontece? Nós estamos com uma situação aí na região. Os dois lados estão bravos comigo. Como já aconteceu aqui, como já aconteceu em Avaré. Sabe o que é isso, irmão? É porque não tem imparcialidade. Eu sou imparcial. Porque se um lado estivesse contente e o outro não, é sinal que eu estava tomando um lado. Agora, se os dois estão bravos, é porque eu não fui a favor de ninguém, eu fui a favor da verdade, até que se descubra a verdade. Ei, escuta isso, toda história tem os dois lados. Ele ouviu um lado da história e já tirou tudo de Mefibosete. Tudo que é dele, agora é teu. Ai, eu estou servindo o meu Senhor. Lembra de Absalão? Não se curva não, vem cá, meu amigo. Se eu fosse o rei. A vida tem os Absalões e os Zibas. Ei, escuta isso. Na nossa vida tem os Absalões e tem os Zibas. Tem as pessoas que querem conspirar contra você. Tem as pessoas que vão te caluniar. Por quê, irmãos? Causas de crise. Eu até pulei a omissão, coloca aí. A crise que veio para Davi foi omissão. Davi foi omisso. Agora a calúnia, a segunda é circunstância da vida. Mefibosete não tinha culpa. E nem a ama, nem a babá. Você acha que ela fez por querer? Não, ela derrubou sem querer. Ei, tem coisas na vida que acontecem. Às vezes é pecado, às vezes é omissão, às vezes são calúnias, e às vezes são as circunstâncias da vida. A vida tem seus percalços. Agora, sabe, irmãos, na justiça existe algo chamado amplo direito de defesa. Eu trabalho com a comissão de ética, tanto local quanto do conselho geral, e a gente faz todo um processo e diz amplo direito de defesa. Falou que o pastor fez isso, tá bom, a gente ouve as testemunhas, depois ouve o pastor. É verdade, não é? É terrível, gente, são ossos do ofício, é terrível. Só que é exaustivo. O pastor responde, volta lá para a pessoa. Olha, ele falou assim, é verdade? Não, a prova é isso. Volta lá, porque é amplo direito de defesa. Houve um lado, o outro respondeu, vai lá e vê se é verdade. Porque, irmãos, às vezes você enxerga uma situação e você está achando que você está certinho, mas tem um outro lado. Davi se precipita. Cuidado para você não se precipitar com os julgamentos que você faz. Toda história tem os dois lados. Você ouve, dê o direito da pessoa contar o lado dela. Davi poderia muito bem ter esperado um pouco. Por que já falar, a terra dele é sua? Porque ele estava nervoso. A raiva nunca é boa conselheira. Por quê? Davi descarrega em Mefibosete o que Absalão estava fazendo com ele. É outra coisa que você tem que aprender. Mais um retalhinho da coxa aí. Será que você não tem descontado em pessoas que não tem nada a ver, por causa do que você está carregando aí, por causa de outra pessoa? Mas Absalão não estava ali. Então vem uma história aparentemente de traição. Poxa, eu fui buscar o menino lá em Lodebar, trouxe ele, sabe aquelas conversas? Você comeu da minha comida, você sentou na minha mesa, eu te recebi na minha casa, e bebê. Todas as terras dele são tuas agora. Obrigado, meu Senhor, obrigado. Mentiroso, safado. Lembra? Vou lembrar mais uma vez. Está quebrando o braço por quê? Está quebrando a perna muito por quê? Está quebrando o nariz por quê? Ei, crente, está quebrando a cara por quê?
Será que não está na hora de parar com certas atitudes? Será que não está na hora de pôr um instrutor na sua vida chamado Jesus? Será que não está na hora de pôr um protetor chamado Jesus? Amém, igreja do Avivamento? Aplauda Jesus e glorifique o seu nome. Agora vamos para Mefibosete. Bom, o que acontece? Passa o tempo, realmente entra em guerra, não teve jeito. Um grupo de soldados de Davi foi atrás de Absalão, houve um encontro. Absalão foi morto, ele ficou preso pelo cabelão que ele tinha. Ficou preso numa árvore lá, alvo fácil. E Davi tinha pedido para não feri-lo, para não matá-lo. Davi pediu encarecidamente: Joabe, não fira ele. Não é militar, é militar, né, meu irmão? Polícia é polícia. Não estou falando mal, não. Eu estou dizendo que o pensamento dos caras é diferente do civil. E Joabe não era pai de Absalão. E já muita coisa tinha acontecido. Os caras estavam em guerra por causa dele. Davi estava falando como pai. Joabe estava pensando como chefe da guarda. Entendeu? Bom, Absalão acaba sendo morto, tá? E aí Davi recebe a notícia e tal, e ele volta para Jerusalém. Olha o que acontece no capítulo 19, do 24 ao 30, escuta aí. Também Mefibosete, aí todo mundo vem, ele volta para Jerusalém, vem todo mundo, né? Também Mefibosete, neto de Saul, desceu a encontrar-se com o rei. Ele não tinha tratado os pés, porque a pessoa que tem os membros, como é que fala? É desse jeito, sim, né? Vai criando sujeirinha no meio e fica fétido, né? Fica fedido. Pé já fede, né? Normal, já dá chulé. Agora imagina, ele não tratou dos pés, talvez nem com remédio, nem aparado a barba, nem lavado as roupas, desde o dia em que o rei tinha saído até o dia em que voltou em paz. Por quê? Porque ele dependia de outros. Ele ficou abandonado. Quando ele chegou de Jerusalém para encontrar-se com o rei, esse lhe perguntou: por que você não foi comigo, Mefibosete? Ele respondeu: ó rei meu senhor, o meu criado me enganou. Porque esse seu servo dizia: vou mandar preparar um jumento e montarei nele para ir com o rei, porque esse teu servo é coxo. Além do mais, o meu criado falsamente acusou esse teu servo diante do rei meu senhor. Porém o rei meu senhor é como um anjo de Deus. Sabe, eu vejo isso, irmão. Eu já passei por situação assim, que você tem tanta consideração pela pessoa, mas o que falam de você para essa pessoa não é verdade. Você já deve ter vivido isso, não é? Não dói. Não dói. Ele diz: o rei meu senhor é como um anjo. O que o senhor fez por mim, ninguém era capaz de fazer. Como que eu não iria te acompanhar? Mas eu sou coxo. O meu criado não preparou o jumento como eu pedi. E ele foi, lembra que ele chegou com jumento, com pão, com vinho. Irmão, tem gente que é assim, que aproveita, que entra no seu vácuo, aproveita uma oportunidade. A vida é assim, irmão. E às vezes nós temos crises por causa disso. Mas olha o que ele termina dizendo. Não, volta. Que faça o que achar melhor. Tem hora que é assim, irmão. Eu estou falando a minha verdade. Se o rei acreditar ou não, porque eu não tenho como provar. Então o rei faça como o senhor achar melhor. Eu estou nas suas mãos. Porque toda a casa de meu pai era digna de morte diante do rei, meu senhor. Mas o rei pôs esse teu servo entre os que se sentam à sua mesa para comer. Irmão, aprenda isso. Mais esse retalhinho da coxa aí. Que direito eu ainda tenho? Que mais posso pedir ao rei? Vou trazer para a nossa vida agora. Às vezes nós ficamos cheios de direitos diante de Deus. Senhor, porque o senhor não olha para mim? O senhor não está olhando para a minha situação? O senhor não vê o que eu estou passando? Céus, vida, dor. Porque eu tenho direitos, Deus, eu sou teu filho.
Senhor, o Senhor não está vendo, não está enxergando o que eu estou passando? Ele falou: que direito eu tenho de pedir alguma coisa para ti, rei? O que o Senhor fez por mim, de onde o Senhor me tirou e aonde o Senhor me colocou, eu não tenho que pedir mais nada para ti. O que eu posso pedir mais? Irmão, traz isso para a tua vida. Para de murmurar, para de reclamar, para de se vitimizar. Você fica se vitimizando, porque isso, porque aquilo. O que Deus, da onde o Senhor te tirou, aonde Ele já te colocou agora e aonde Ele vai te levar, você não teria direito de pedir mais nada, porque você vai morar no céu. Você vai morar no céu. Diga amém. Diga assim seja, né, meu? Ou não vai? Não, eu só estou trazendo isso, irmão. Sabe? Porque tem hora que a gente fica requerendo direitos, Irmão, não estou indo contra o que a gente muitas vezes ensina. Irmão, tenha fé, peça. Ei, tenha fé. É gracinha. Quando não tem muito conteúdo, a palavra, a gente fica inventando moda. Está com conteúdo ou não? Está dando para entender? Mas vou fazer uma gracinha, só para chamar a tua atenção. Tenha fé. A gente culto fé, quinta-feira, palavra de fé. No domingo, tenha fé, mas tenha também humildade e tenha também gratidão por tudo que o Senhor já fez na sua vida. Amém? Aplauda o Senhor e glorifique o seu nome. Mefibosete te ensina gratidão. É isso mesmo. Que eu falei: rei, eu iria para onde tivesse que ir com o Senhor, só não me puseram no jumento. E eu dependo. Irmãos, como é difícil depender dos outros, né? Não é fácil. Você pode, com fé e humildade, pedir a Deus nessa noite: Senhor, eu não quero mais ficar dependendo, não. Eu quero depender unicamente do Senhor. Amém, igreja? Eu já estou encerrando. E eu fico aqui pensando. Você não é obrigado. Quando eu penso, não tem nada teológico, com base, um versículo para provar. Então, eu tenho o direito de pensar e você pode pensar junto igual. E pode ter os seus pensamentos. Mas a gente tem que ser inteligente. Ora, o camarada chega: onde você estava? Por que você não me acompanhou? Meu servo me enganou. O que ele tinha feito? Tudo que é dele agora é teu. Sabe o que Davi fez? Falou: é o seguinte, metade para cada um. Olha lá. Então o rei disse: por que você ainda fala dos seus negócios? Eu decido que você e Ziba repartam as terras. Mas Mefibosete disse: você não aguenta ver isso. O que eu repito, eu já passei por isso. Você tem um coração puro, um coração sincero, e a pessoa está te julgando, caluniando. Olha o que ele fala: que ele fica com tudo, uma vez que o rei meu senhor já voltou em paz. O que o Senhor fez por mim, Davi, eu não teria como ser ingrato. Deixa para ele. Irmãos, isso é desapego, isso é gratidão. Eu não sei, é o que eu estou falando, eu não sei o que aconteceu, que termina aí a narrativa. Pode ser que ficou tudo, pode ser que Davi, porque ele fala: eu decido. Talvez ele falou dizendo: Deus, rei, deixa para ele, pode ficar com tudo. Mas sabe por quê, irmão? Sabe por que Mefibosete falou: pode deixar as terras para ele? Porque ele tinha certeza que ele ia voltar a comer na mesa do rei. E se ele não abrir a mão? Irmão, não abra mão da mesa do rei. Às vezes você está apegado a tanta coisa, brigando por tanta coisa. Eu não posso ficar longe da mesa do rei, porque ali tem provisão,
porque ali tem proteção, porque ali tem identidade, porque ali tem reconhecimento, porque ali tem graça. Percebe? E o outro inventou um monte de coisa desse rapaz. Falou: deixa para ele, rei. Agora, aquilo que eu falei, você não é obrigado a aceitar. Mas será que Davi não falou assim: já que eu forcei Ziba? Acho que quando Davi começa a escutar, ele fala assim: eu forcei a situação. Ele não serviu ele de livre e espontânea vontade, eu forcei. Aí agora ele inventou essa mentira aí, achando que acho que Ziba ia morrer, que Mefibosete ia morrer, né? E eu nunca mais voltaria para Jerusalém. Então ele veio com essa história. Fala o seguinte: vou deixar metade das terras para ele, que ele trabalhou tanto para Saul. Sabe? Talvez Davi estava querendo compensar. Eu não vou tirar tudo dele. Eu tirei tudo do outro precipitado. Agora ele foi cauteloso, né? Falou: faz o seguinte, eu decido que fica metade para cada um. Gente, sabe aquele negócio que a metade para os dois iam ficar bem para o resto da vida? Acúmulo de riquezas. Os dois iam ficar bem. Eu não sei o que aconteceu. Na sequência a Bíblia não fala. Mas eu acho que Davi estava dando uma ajeitada na situação ali. Agora pensando: ei, escuta isso. Às vezes as crises vêm na sua vida para você começar a equilibrar as coisas. Começa a equilibrar. Sabe? Para de ser precipitado. A equipe de louvor pode se posicionar. Lembra do começo? Talvez você precisa parar. Talvez você precise arrumar um instrutor. Ou talvez você esteja precisando de um protetor. O melhor instrutor para a sua vida chama-se Jesus. O melhor protetor da sua vida chama-se Jesus. Há crises que vêm por causa de pecado. E essas crises, escute isso, só são resolvidas com arrependimento. Arrependa-se. Há crises que vêm por causa da omissão. Então você precisa se arrepender. E às vezes você vai ter que pedir perdão para quem você foi omisso. Quantos veredas, pais voltaram de veredas, chamaram os filhos e pediram perdão por terem sido pais omissos, ou às vezes repressivos demais. Há crises que vêm por circunstâncias da vida. Aí, como é que eu resolvo isso, pastor? Buscando a graça de Deus e o favor do rei. Porque o que aconteceu com Mefibosete foi uma circunstância da vida. E o que resolveu para ele foi justamente a graça que Davi teve por ele e o favor. Há crises que vêm por precipitação. Às vezes você se precipita. O que você vai fazer? Reconhecer, pedir perdão e buscar o favor do rei. E há crises que vêm por calúnias. De repente você está passando, alguém falou de você e tal. O que você vai fazer? Pela palavra? Liberar perdão. Libere perdão nesta noite, irmão, para quem te caluniou. Não fica procurando vingança, um meio de pagar na mesma moeda, não. Isso não é bíblico. Minha é a vingança, diz o Senhor, e eu retribuirei. Davi teve isso. Deus falou, não foi? Não mostrei o texto? O que você fez escondido, eu farei acontecer para todo mundo ver. Só que não era a vontade de Deus, mas era a permissão. Eu não quero viver na permissão de Deus, eu quero viver na vontade dEle. Então, se você tem sido caluniado, caluniada, peça perdão, libere perdão. E dependendo do caso, desapega, irmão. Você, porque, moça, era 50 mil, era 5 mil, era um carro, era uma casa, foi o meu casamento, foi o meu noivado.
Desapega, irmão, vida que segue. Porque às vezes você não consegue liberar perdão porque você não desapegou da perda. Aprenda com Mefibosete. Deixa tudo com ele, rei. Porque eu sei que eu vou ficar na tua mesa de novo. Deus tem preparado um banquete para você na presença dos seus inimigos. Ele unge a sua cabeça com óleo e o seu cálice transborda. Você crê nisso? Você recebe isso? Você sabe o que fazer. Fica em pé, por favor. Nós vamos cantar cadê? Tá aqui. 2 cantos, que eu não estou nem aí. 8h13 ainda, o culto acaba 8h30. Às vezes eu estou acabando um pouquinho antes. Mas nosso culto domingo é 2 horas. Não estou roubando vocês não. Estou roubando tempo de vocês não. Amém, igreja? Ou alguém está com muita pressa? Nós vamos cantar o primeiro e depois o mais de ti. Esse aí, os caras colocam aí, mais de ti é o meu preferido. Mas vamos cantar o primeiro também. Mas eu quero que nesse momento você cante, adore, nós vamos orar. Porque há céus abertos em tempos de crise. Vamos cantar. Mas com todo o seu coração, entregue ao Senhor. Para te conhecer. Tua presença é o meu maior prazer. Quero te receber para te conhecer. Tua presença Tá vendo? É a mesa do rei. Tomar teu lugar, restaurar meu altar, minha mente curar, ó Senhor. Vem tomar teu lugar, restaurar meu altar, minha mente curar, ó Senhor. Aleluia. Glorificado seja o teu nome, Senhor. Quero te receber para te conhecer. Tua presença é o meu maior prazer. Vem tomar
Lembra que eu disse? Tem coisas que você vai ter que parar. Atitudes você vai ter que parar. Ou vai ter que procurar um instrutor, um protetor. Mas você só consegue fazer isso quando você se esvaziar de si mesmo e receber mais dele em você. Vamos fazer essa oração cantada. Mas eu quero que você faça de coração, irmão. Não apenas na decoreba da letra. Com profundidade, com verdade, sinceridade. Fica só no coro, só nessa parte, vai. E ele cresça e eu diminua. E eu me constranja com a sua glória. Todo seu amor, infinita humildade. Só os instrumentos agora com peso, vai, 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 vai. E a igreja vai orar. Nele creia no lehai, suiri creia lai, heri creia delai, nele no lehai. Talvez você pecou. E Deus quer te perdoar. Talvez Ele já te perdoou. Está faltando você mesmo a se perdoar. Deixa eu te dar uma boa notícia. Para Davi foi difícil. Mesmo perdoado, ele sofreu as consequências. Porque era lei, olho por olho, dente por dente. Rei! Mas agora não. Não é que Deus está tolerando o pecado, não. É porque naquela época o sacrifício era de um carneiro, era de um bode, era de um novilho, era de uma pomba. Agora não, um sangue puro. Um sangue
Jesus. E em 1 João diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Na época de Davi não tinha isso. Então as injustiças que ele cometeu vieram sobre ele. Mas agora, só não brinque com o pecado. Mas se foi um deslize, se você reconhece, se você está arrependido, se você está arrependida, o sangue de Jesus te purifica de todo o pecado e de toda a injustiça. O que você fez não vai vir sobre a sua vida, não. Se você levar a sério, se você viver na graça, porque a palavra de Deus diz que quem não entra pela graça vai ficar pela lei. E a lei é pesada, a lei não brinca, é olho por olho, é dente por dente. Então nesta noite se arrependa, você que está aqui, você que está aí em casa, se arrependa. Apenas se arrependa, peça perdão, não fica se justificando. Jesus, o sangue de Jesus não perdoa desculpas, Ele perdoa pecados. Então pare de ficar dando desculpa e reconheça que você pecou. Se arrependa, porque um novo tempo está vindo para a sua vida. Talvez você foi omisso, você foi omissa. Se arrependa. Quem sabe vá pedir perdão para alguém que você foi omisso. Pai, filho, tio, primo, colega de trabalho, vizinho, irmão na fé. Remachou, mandei clamar. Quem sabe você passou por circunstâncias da vida. Então chama a graça, chama a graça, chama a graça para a tua vida. Chama o favor do Rei. Se você está em crise pelas circunstâncias da vida, chama o favor do Rei. Se você foi caluniado, perdoe, libere perdão. Desapega, fala: Deus, deixa pra lá, Deus. Olha, Deus, o que eu não abro mão é de estar na tua mesa, é de estar na tua presença. Isso eu não abro mão. E o banquete está preparado. O banquete está preparado. Talvez você está vivendo uma crise porque você se precipitou. Mas dá tempo de você acertar agora. Eu não sei se você tem se quebrado porque tem sido radical demais. Está na hora de parar. Ou então chama o instrutor para a tua vida, chama o protetor para a tua vida, que se chama Jesus Cristo. Que Ele cresça e eu diminua, que Ele apareça e eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os... Vai, igreja! Ele cresça, eu diminua, Ele apareça e eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade. Dê o seu melhor aplauso àquele que vive e reina para sempre, Jesus Cristo, Senhor. Presbítero Pedro, por favor. A oração final, a bênção apostólica.